Oi, Aquário, eu sou a Rosana, vou fazer a leitura energética para o teu signo do mês de março. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você está retornando, seja bem-vindo 2 vezes. Eu quero agradecer muito a interação de vocês, quando vocês curtem, comentam também. Eu leio todos os comentários, adoro ver como as leituras impactam vocês e fico muito honrada quando você compartilha um pedacinho aí da sua história comigo, tá bom? Bom, vamos começar aqui a sua leitura com o baralho cigano e eu quero lembrar que a gente está fazendo uma leitura geral. Então, se não ressoar com a sua energia nesse momento, não força nenhuma informação, dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes do seu mapa, ou independente de signo e de data, se algum título te chama atenção, pode ser que tenha uma mensagem para você ali. Fique ciente que você chega nas leituras sempre no momento certo, tá bom? Também reforçando que por ser uma leitura mensal, muitas coisas podem fazer sentido só ao longo do mês, então é interessante você voltar para assistir de novo lá na frente. Então vamos lá? Boa sorte para Aquário. Quais são as principais energias influenciando Aquário no mês de março? As nuvens, o sol, os livros. Fundo do deck, o chicote. Olha, aqui me deixa muito claro que vocês podem estar iniciando o mês numa energia de muita confusão, de indecisão. Não sei se eu tô no caminho certo, ou tem algum problema na minha vida que eu não tô encontrando a solução nesse momento, ou até que não tem nada acontecendo, mas eu tô tão atribulado, eu tô tão cheio de coisa para fazer, ou minha mente tá tão transtornada que eu tô vendo problema até onde não tem, mas tem essa certa nebulosidade aqui com vocês. A boa notícia aqui das nuvens é que é uma inquietação passageira, uma confusão passageira. Aqui reforça muito que nesses momentos de maior tribulação, tente não tomar nenhuma decisão, porque você não vai estar vendo as coisas com clareza, tá certo? Então, pede até assim, primeiros 10 dias de março, evitar qualquer decisão, assinar contrato ou qualquer coisa mais duradoura, porque você vai estar um pouco alheio, tá? Se não tiver como evitar, olhe, revise, peça opinião, tá? Peça para outras pessoas te ajudar, porque a tua mente pode estar realmente mais confusa. Só que aqui no meio a gente já tem o sol, então me fala assim, que tem um momento aqui no meio do mês, principalmente, que essas nuvens se dispersam e você começa a olhar as coisas de outra maneira. Muito aqui me veio como se vocês realmente estivessem vendo o problema onde não tinha, e de repente passa aquele momento de nebulosidade e você vê, não, tá tudo em ordem, não, isso aqui vai dar certo, não, era só isso, então não era isso tudo que eu tava pensando. Tem muito dessa energia também. Se não for, vocês também encontram a solução com relativa facilidade para o que quer que estivesse aí atormentando vocês, tá? Aqui veio a carta, a carta dos livros, fala muito de conhecimento. Para muitos aqui, essa clareza aqui, ela pode vir de alguma coisa que você leu, algum conhecimento que você adquiriu. Isso deu uma certa deu uma clareza para vocês na situação. E aqui pede para falar que às vezes não é nem sobre a situação em si. Então, digamos, você estava com um problema financeiro aí na hora de declarar imposto de renda. Vamos dar esse exemplo. Você aprende aqui não é o que te tira dessa situação, não é o que você aprende sobre o imposto. De repente você aprende a mexer melhor lá no programa, ou você aprende a contabilizar melhor os impostos de alguns investimentos que você tenha, enfim, não é sobre isso. Eu sinto aqui que é um conhecimento muito mais pessoal, interno, até relativo a autoconhecimento, que é o que tira essa nebulosidade, entende? E aí aquilo que parecia ser um problema, naquele momento, você vê que o problema não estava ali, às vezes estava com você, estava na tua mente, algo dentro de você que não estava bem resolvido, tá? Espero que tenha ficado claro essa parte. Porque aqui também tem, no fim do deck, o chicote. E me fala muito assim de uma coisa meio que autoimposta. Você se chicoteando, você se punindo.
você realmente vendo o problema onde não tem, às vezes tá tudo certo, e aí você fica ali, não, mas e se der errado? Não, mas e se acontecer tal coisa? Eu preciso me preparar. E aí você nem aproveita esse sol bonito aqui que tá brilhando no mês de março para vocês, porque vocês estão muito focados no que pode dar errado, né? Se martirizando, tentando se manter preocupado, quando aqui o momento pode ser de alegria, de leveza, de tirar proveito realmente, né? De festejar, de usufruir do que você tem. Vamos ver aqui com o Tarô das Bruxas, como é que essas energias vão se apresentar para vocês no mês de março. Aqui com as nuvens, hoje eu não vou ler cartas invertidas. O que as nuvens, do que estamos falando aqui com essas nuvens para Aquário no mês? Caíram muitas cartas. No mês de março, o que estamos falando aqui para Aquário? Ok. Nossa. 8 de paus com a morte e o 6 de copas. Tá. Olha, com a imperatriz no fundo do deck, aqui me fala muito essa coisa mesmo de Aquário, as coisas estão fluindo, as coisas estão dando certo, tá tudo caminhando, tudo convergindo aí para o que você quer que aconteça mesmo. É a tua mente que tá muito nebulosa, você não tá conseguindo enxergar as coisas com clareza nesse momento. Para muitos aqui pode ter uma certa idealização de, eu quero chegar aqui, mas para eu chegar aqui eu tenho que passar por A, por B e por C. Você tem essa rota bonitinha. E aí de repente você tá chegando lá no mesmo local, mas você não passou por A, por B, por C, como você tinha planejado a princípio. E a tua mente começa a enxergar isso como um problema. Como não tá dando certo, como, tô indo pelo caminho errado, tô fazendo errado. E não, às vezes atingir o mesmo resultado, ou até um resultado maior ainda, né? E você tá preocupado com isso, quando na verdade tudo tá fluindo. A gente tem uma imperatriz aqui, ó, falando de abundância. É quase também como se tivesse uma força externa aqui falando, olha, a gente tá tomando conta também. Você tá fazendo daí de baixo, a gente também tá tomando conta. E eu tô levando por um caminho muito mais simples, muito menos trabalhoso, às vezes muito mais rápido, porque o 8 de paus fala de velocidade. E aí, às vezes, você fica apegado na sua forma de fazer, como se aquela fosse o único caminho, e não é por aí, tá? Então, quando a gente fala da morte, aqui eu sinto que é muito uma questão de controle, olha só. Aqui a gente tem um 4 de espadas que fala relaxa, abaixa a guarda, tem muito uma energia aqui caminhando junto com vocês. Tem uma força aí espiritual colocando também impulso nisso. Parece que até para te dar um descanso, para te dar um momento assim, respira, Aquário, tá no seu momento, relaxa, tira umas férias, aproveita, sabe? Tem uma coisa aqui de aproveitar um pouco a vida. E essa, quando eu falo de morte aqui, parece que essa é de abdicar esse controle, de tentar microgerenciar todas as fases do processo de qualquer coisa que vocês estejam se dedicando. Não saber, por exemplo, delegar, não saber confiar nas pessoas que estão trabalhando com você, nos seus parceiros, enfim. Ou até dentro de casa mesmo. Se for algum parente, algum familiar, sabe? Aquela pessoa que normalmente é quem toma conta da casa. E aí você dá uma tarefa para alguém, sei lá, lavar a roupa. Aí você vai lá ver se a pessoa tá lavando roupa direito. Você não, é a mesma coisa de não dar tarefa nenhuma, porque você vai estar preocupado do mesmo jeito, né? E aqui fala muito, esse 4 de espadas tem essa noção de descanso e uma pessoa que está relutando em entrar nessa posição, tá? Vamos passar para frente. O Sol, o que o Sol quer falar para Aquário nesse momento? Com o Imperador, exatamente. Então temos o Rei de Paus, 9 de espadas e 5 de paus. Aqui tem uma energia forte de preocupação,
de conflito, pode ter até muitos de vocês brigando com as pessoas ao teu redor, porque às vezes não estão seguindo o roteiro, não estão seguindo o script, e aí parece que as pessoas estão fazendo, não é que elas estão deixando de fazer, só que às vezes elas estão fazendo do jeito delas. O resultado lá na frente vai ser o mesmo, vai ser entregue no mesmo dia que você solicitou, mas às vezes ela está indo por um caminho diferente e você não consegue entender isso, porque tem uma coisa aqui muito forte de controle imperador aqui. É como se tivesse, se não for do jeito que você delimitou, não serve. Tá errado, não pode, não é por aqui, tá? E aqui veio até um pouco mais profundo, porque em seguida a gente tem a carta da força. É quase como se você não tivesse no controle de todas as fases do processo, você se sente fragilizado, sabe? Parece que você perdeu a liderança, você perdeu o respeito aí das pessoas que trabalham com você, as pessoas não estão seguindo as suas ordens mais, sabe? Tem uma coisa aqui que te desestabiliza de uma forma muito mais profunda, se você não estiver ali no controle de toda a situação, tá? E aqui é interessante porque veio esse rei de paus e aqui me falou muito assim, eu tô sentindo uma energia muito forte de trabalho aqui, tá? Para muitos, mas é quase como se falasse, saia dessa posição de chefe que manda, que ordena, que restringe e controla e vire um líder. Seja um exemplo. Passe confiança também para os teus empregados, sabe? Confie que eles estão sabendo o que eles fazem, que o trabalho deles também tem valor da forma como eles decidem desempenhar. A mesma coisa se você estiver falando de uma situação rotineira aí do seu dia a dia. Acredite que as pessoas ao redor, elas vão ter as formas delas de fazer as coisas e isso é válido também. E que no fim das contas, isso só gera um pouco menos de peso nas suas próprias costas, tá? Porque eu sinto que no fim das contas a gente tá falando disso. E por que eu tô dizendo isso? A carta que eu tirei é do oráculo, que eu tiro um oráculo aqui antes de fazer as tiragens do dia para ver qual vai ser esse arquétipo aí nessa energia maior. E veio a carta da eterna criança. E aqui é justamente uma carta que fala de aproveitar a vida. Essa carta aqui, ela não está preocupada com regra, ela não está preocupada com o que tem que fazer, ela não está preocupada de ser muito racional, muito lógico, não. Ela quer coisa boa, ela quer sorrir, ela quer brincar, né? Claro que as energias em excesso, boas ou ruins, não fazem bem, tá? Mas aqui eu sinto que tem uma energia de excesso de rigidez e está precisando de um pouco de leveza. E é como se você tivesse tendo a oportunidade de fazer isso. Eu tô pegando dois cenários aqui, sabe? Pessoas que trabalham e que tem essa posição, às vezes, de chefia. E pessoas que estão em casa, às vezes, cuidam da família. E tem também essa coisa de chefe da família. Eu organizo as tarefas, eu tomo conta da casa. E se sente sobrecarregado. Então, assim, tenta reparar se você não tá controlando demais, se você não está distribuindo tarefas e está só pegando no pé porque não está sendo feito exatamente do jeito que você gostaria. Porque a sensação que me passa aqui é que você tem esse espaço para ser um pouquinho mais leve, né? E não está conseguindo aproveitar. Vamos passar para frente. Carta. O que os livros querem falar para Aquário nesse momento? Vou pegar essa aqui. Ok. Eu sabia que ia vir essa carta. Eu tô muito com Capricórnio na cabeça e eu acho que até em algum momento eu falei aqui na leitura de vocês sobre isso, porque tá vindo muita energia de Capricórnio. Foi interessante que eu falei de chefe, né? E eu até cheguei a comentar isso na leitura de Capricórnio, que como correspondência, Capricórnio tem ali a casa 10, né? É a casa da carreira, é a casa do status, é a casa onde você atinge aquele ápice profissional e tal. E a gente falou aqui da questão do chefe, né? Então tem muito desse arquétipo aí, dessa energia com vocês. E a sombra, que é a carta do diabo, ela também é correspondente a Capricórnio. Então tem muito, para muitos aqui podem até se favorecer, tá? De assistir a leitura de Capricórnio, se sentirem, ou vocês estão lidando com pessoas do signo de Capricórnio também, ou podem ter forte no mapa, tá? Então aqui, cara, a gente tem uma energia forte de autossabotagem, muito forte, com a justiça.
Deixa eu pedir uma clarificação aqui. De que forma essas cartas se unem? A carta dos livros, por favor. Uma clarificação. Ok. Carta da força novamente. O imperador. Ás de paus. 3 de pentáculos. Tá, entendi. Aqui a gente tá falando de rigidez, tá? A gente tá falando daquela questão de tudo é do meu jeito porque eu sei, eu já testei, eu fiz assim, eu tô numa posição de poder, vocês estão começando, ou eu sou mais velho que você, ou eu que mando aqui, sabe? Tem muito disso de você realmente nessa posição aqui, acima dos demais. Você é o que comanda. Só que isso aqui tá numa energia muito destoante, tá? E tem aqui uma dificuldade também de você abraçar um novo, tem uma dificuldade de você aceitar opiniões alheias. Então tem muito assim, você baseado na tua experiência, aquilo é lei. Você não se abre muito para os outros. E isso é tão tóxico quanto a outra ponta, né? Você se deixar ser levado, você não tem muita responsabilidade, você não liga muito, né, para fazer as coisas direito. Isso é tão tóxico quanto esse outro extremo do só serve se for do meu jeito. Isso aqui é uma extrema autossabotagem também. Porque não só, se você estiver numa posição onde você é exemplo para outras pessoas, se você é um pai, uma mãe, um chefe, olha o exemplo que você está passando para os outros. Você não apenas está mostrando que para estar nesse lugar de chefia você tem que ser impecável, você tem que definir todas as regras, você tem que estar no controle o tempo inteiro, como também você está diminuindo a capacidade dessas pessoas que ficam abaixo de você, entre aspas, entende? É como se os outros não tivessem, o que as pessoas fazem, da forma como elas fazem, não tivesse valor, né? Então isso é tão tóxico quanto para você e para quem está aí convivendo com você nesse momento. Por isso esse apelo por mais leveza. E parece que vem uma coisa assim de intervenção mesmo para tentar te fazer parar um pouco, sabe? Parar, respirar, ver as coisas de outra maneira, expandir essa consciência, de repente perceber que existe uma nova maneira mais leve, mais fácil, mais fluida de fazer as mesmas coisas, de atingir os mesmos resultados, tá? Então tá pedindo muito isso, ter um pouco mais de leveza no mês de março, porque vocês estão pegando muito pesado com vocês mesmos e com os outros, tá? Vamos ver aqui com Moonchild. Finalização da nossa leitura, alguma mensagem final ou orientação também da espiritualidade para vocês. Rainha de Espadas, Grande Sacerdotisa, Cavaleiro de Paus. E no fundo do deck a gente tem o Ás de Espadas. Rainha de Espadas tá me falando muito de uma energia até inflexível, né? Tem essa coisa da talvez uma frieza, talvez uma rigidez. E como veio rainha, as rainhas ela tem um pouco dessa energia mais mais sentimento, né? Como eu falei, quando as coisas não são do seu jeito, você leva pro lado pessoal. Isso te atinge no nível pessoal. Você toma aquilo como ofensa ou isso mina a tua confiança, a tua segurança como chefe, como essa pessoa que está à frente de qualquer coisa que seja. Então, tem muita rigidez aqui, tá? De não aceitar realmente um outro ponto de vista. Então, precisa suavizar isso. Suavizando isso como? A gente se conecta mais com as nossas emoções, a gente tenta resolver um pouco mais desse nosso conflito com a gente mesmo, sem tentar descarregar essas nossas inseguranças, porque no fundo tem uma insegurança aí nas pessoas que estão ao nosso redor, tá? E leveza, tem aqui um momento de alegria, aproveite, tem coisas aqui muito encaixadinhas para você de repente tirar um momento de folga, tirar umas férias se possível, delegar coisas e ter um tempinho para você, tá? Tem esse pedido aqui novamente da eterna criança, ela quer um pouquinho de brincadeira, ela quer um pouquinho de sorriso, de felicidade, né? Não quer muito aquela coisa de regra, eu tenho. Não,
Leveza, o que você gosta de fazer? Você gosta de ver um filme? Tenta tirar um dia, uma vez na semana, 2 vezes na semana para ver um filme, para sair para comer num lugar que você gosta, encontrar algum amigo. Atitudes prazerosas mesmo, que não vão gerar nada, que não vão dar em nada, não tem resultado nenhum, é simplesmente a satisfação do momento. Tá precisando disso? Porque eu sinto que isso aqui dá uma aflorada, dá uma avivada no teu sentimento, no teu espírito. Você fica com as emoções mais em controle e você também pode ter um acesso maior aí à tua intuição, tá? Porque eu sinto que também tem uma jornada aqui, uma guinada, tá? Querendo te levar para um caminho realmente onde as coisas são mais leves, mais fluidas, mais inspiradas. Mas para ser inspirada não pode ter tanto controle. Tem essa energia aqui, ó, de novo, novo começo, tá? Olha, os amantes vêm embaixo, é uma energia muito intuitiva, tá? Você tá indo em direção a algo que tá te chamando, que tá te clamando e a razão não consegue explicar tanto, tá? E aqui tem uma energia do Cavaleiro de Paus que me veio muito assim, espontaneidade. O Cavaleiro de Paus, ele experimenta. Ele tem uma ideia, uma inspiração e ele se agita e vai fazer. E de repente daqui sai uma coisa linda, uma coisa nova que gera um outro caminho que ninguém esperava, né? E por isso mesmo é tão surpreendente. Então sair um pouquinho da rigidez, porque tem uma coisa nova querendo surgir, tá? Mas primeiro tem que trabalhar isso internamente. Ok, Aquário? Essa foi a sua leitura. Eu espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!